Olá, meus queridos irmãos, é uma honra, é um prazer imenso, mais uma vez estar aqui conectado com vocês no canal Jailson HMTV para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. É um prazer imenso estar sempre aqui, todas as quartas e todo domingo, trazendo aqui assuntos para ajudar você, meu irmão, viu? O nosso propósito aqui não é tirar você de igreja, certo? Não, o nosso propósito aqui é te ajudar com conhecimento da palavra do dia, tá bom? Muito bem. E você que ainda não é inscrito, como sempre eu falo aqui no canal, você assiste nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, tá bom? Tá certo? Muito bem. Vamos para a escritura? A escritura aqui do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24 e o versículo 23. Só esse versículo aqui de Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 23, e diz assim a palavra de Deus. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-me quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Olha, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus abençoe cada dia mais e que a gente possa receber a porção da palavra do dia. Muito bem, e baseado nessa escritura, meus queridos, nós vamos entrar naquele assunto que a gente vem anunciando desde o fim do ano, do ano passado. O nosso tema hoje é: o fim do mundo já aconteceu. O fim do mundo já aconteceu. Isso que eu estou fazendo, irmão, isso não é uma pergunta, eu estou afirmando. O fim do mundo já aconteceu. Você pode dizer: mas irmão Jailson, o fim do mundo já aconteceu? E o que você acha, o que são essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje? Isso é sinal que o mundo já acabou, já aconteceu, meu irmão. Sabe, isso é sinal que as taças que está profetizada no Apocalipse já foram derramadas e em sua plenitude, porque durante as eras, o profeta explica isso, ela vem derramando. Mas agora, com o cumprimento do mistério de Deus, ela se derramou em plenitude. Muitos irmãos aí da mensagem, muitos pastores da mensagem ainda esperam que as taças ainda vai se derramar lá para frente. Não, ela já se derramou, ela já vem se derramando durante as eras, e agora, com a abertura e o cumprimento cabal do sétimo selo, as taças já se derramou, irmão. Veja aí a condição do mundo. O profeta de Deus, na mensagem A Revelação, na mensagem A Religião de Jezebel, ele afirma que as pragas estão sendo derramadas em duas esferas, tanto na esfera espiritual como na esfera literal. E a gente está vendo aí. E a condição e as coisas vão piorar. Por quê? Porque o fim do mundo já aconteceu. Para alguns pregadores, quando é que vai ser o fim do mundo? Ainda vai acontecer. Tem alguns pregadores da mensagem que está com a mensagem do profeta na mão, mas estão pregando que o mundo ainda vai ser destruído lá para frente. Quando? Quando? Depois do arrebatamento? Depois da grande tribulação? Depois do Armagedon? Depois do milênio? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai acontecer o fim do mundo? Mas eu afirmo cabalmente, o fim do mundo já aconteceu. E tem até uma data profética que o profeta deu para o fim do mundo. Irmão. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Mas tem uma data profética que o sétimo anjo deu para o fim do mundo.
Por quê, irmão? Aí você vai saber por que o fim do mundo já aconteceu. Agora, quando falamos, escute isso aqui, é muito importante, irmão. Quando falamos do fim do mundo, irmão, não estamos falando do fim da terra, porque mundo é uma coisa e a terra é outra coisa. É a mesma coisa de vinda e aparição. Aparição é uma coisa e vinda é uma coisa. Mesma coisa é o mundo. O mundo é uma coisa e a terra, o planeta, são duas coisas diferentes. E Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, a manifestação da plenitude da deidade, Deus feito carne, ele que mostrou essa diferença. Vamos para a escritura de Mateus capítulo 5, versos 13 ao 14 de Mateus 5, porque foi Jesus que fez essa diferença de mundo e terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Isso aqui é a palavra do mestre. Isso é a palavra de Deus feito carne, na sua primeira vinda. Ele disse: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ao verso 14. Vós sois a luz do mundo. Então, no versículo 13, Jesus diz que vós sois o sal da terra. E no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então você veja que o próprio mestre, o próprio Deus feito carne, o Senhor Jesus Cristo, a manifestação da deidade, ele que ensina que terra é uma coisa e mundo são outra coisa. Então, quando falamos do fim do mundo, nós não estamos falando do fim da terra, porque na realidade, irmão, a terra, ela não será destruída. A terra, ela vai passar por um processo de limpeza. Olha o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Vamos tomar a escritura? Eclesiastes capítulo 1. De Eclesiastes, verso 4. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Veja o que a Bíblia diz. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Agora, essa palavra para sempre aqui, irmão, sempre aqui não é eterna. Essa palavra vem do grego sempiterno. É um espaço de tempo. Por quê? Porque a terra, ela passará por um processo. Não de destruição, mas um processo de limpeza. Vamos agora para a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, de 2 Pedro, mostrando que a terra não será destruída, ela sim passará por um processo de purificação. Nós temos aprendido com o nosso profeta, especialmente na mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial da Noiva Terra Real, que tanto nós como a terra passa por um processo da chamada as 3 etapas da graça. Primeiro somos nós. Somos justificados, santificados e batizados com o Espírito Santo. E a terra também passará por esse processo. Ela foi justificada, ela foi santificada e agora precisa, no futuro, ser batizada com fogo santo. Porque a terra passará por uma limpeza, né? Olha o que é que Pedro diz aqui na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, ó: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus, aqui está céus plural, passarão. Olha, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, aí uma conjunção, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, a terra
e as obras. Qual as obras? Tudo aquilo que o homem construiu durante séculos e milhões de anos serão purificados com fogo. Então isso é o que vai acontecer com a terra. A terra não será destruída, certo? Porque muitos dizem, não, mas a terra vai ser destruída totalmente. Não, ela será purificada, ela passará por uma limpeza geral. E veja o que é que o profeta ensina aqui na mensagem O Ed Satânico. Porque o profeta aqui na mensagem O Ed de Satanás, do dia 29 de agosto de 1965, parágrafo 93, eu vou usar aqui a nova tradução dos crentes da Bíblia, né? 93, ele diz aqui, ó, olha o que ele diz aqui sobre a terra. Ela será renovada. Isso é o que Pedro falou aqui. E o profeta está dando a luz maior sobre o assunto. Ela será renovada. Ela quem? A terra, você vai ver. Ela será renovada, assim como foi batizado por Noé nos dias da sua pregação, foi santificada por Cristo quando ele expediu seu sangue sobre ela. Ela será renovada, eliminado todos os germes. Olha, ela será renovada, eliminando todos os germes e tudo mais dela na renovação ao final, com um batismo de fogo que matará todo germe, toda enfermidade, toda doença, toda sujeira que já existiu na terra. Ela romperá e surgirá uma nova terra. Aí ele cita Apocalipse capítulo 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Lá estará Deus, com seus verdadeiros atributos, filhos e filhas, onde poderão ter companheirismo com eles em santidade, com os olhos cegados para qualquer pecado. Dali em diante não mais haverá pecado, quer dizer, não mais haverá incredulidade. Glória a Deus. Então, a terra não vai ser destruída, como muitos pensam, mas ela vai passar por um processo de limpeza. Então, mundo e terra são duas coisas completamente diferentes. E a palavra mundo vem da palavra grega cosmo, que significa sistema. O fim do mundo já aconteceu. Quer dizer, os sistemas mundiais já foram destruídos. E faz muitos anos, irmão. Tudo isso que acontece no nosso mundo, tudo isso que acontece, todos esses desastres, sabe, isso é o reflexo que o sistema mundial já chegou ao fim. Já foi destruído. Já foi acabado. Olha aqui. Olha aqui isso aqui, irmão. Isso aqui é muito profundo. Deixa eu ler aqui algumas escrituras para nós ver que o mundo na realidade já acabou. Aquelas pessoas que esperam o fim do mundo lá para frente, o fim do sistema ainda lá para frente, não, irmão. A tendência, a coisa é piorar, porque isso já foi destruído. E depois aqui, irmão, eu quero ler uma data específica que o profeta de Deus dá para o fim do mundo. E aí vai ter muitas controvérsias, porque muitos irmãos, eu estou falando dos povos da mensagem, muitos não vão entender isso. Mas isso é profético. Vamos para as escrituras. Romanos capítulo 12, versos 2. Uma escritura muito conhecida, mas isso está falando do sistema. E veja o que é que a Bíblia fala. Romanos capítulo 12, versos 2. Veja o que é que a Bíblia diz, irmão. Olha aqui, ó. Olha o que é que Paulo está dizendo. Não vos conformeis com esse mundo. Então, mundo, irmão, como eu falei, vem da palavra grega cosmo, que significa sistema. E nós aprendemos pelo profeta que tem 3 tipos de mundo. 3 tipos de mundo. Quer dizer, 3 tipos de sistema. E logo mais eu vou ler isso aqui para vocês. E não vos conformeis com esse mundo,
mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por que isso nunca isso nos... Por que muitas pessoas, irmão, têm dificuldade para que isso se cumpra na sua vida? Sabe por quê, irmão? Porque eles estão conformados com o sistema. Eu tenho conversado com irmãos que eles dizem, não, irmão Jair, o senhor está certo. O senhor está certo. Tudo que o senhor prega é correto. Aí ele diz assim, mas o que é que eu vou fazer, irmão? Que eu sair da onde eu estou congregando, eu vou congregar onde? Aonde eu vou congregar? As pessoas confundem, irmão. As pessoas acham que você está no caminho, que você estiver congregando dentro de uma igreja. Mas, irmão, há uma diferença da igreja da Bíblia. Há uma diferença da igreja que a Bíblia ensina para a igreja hoje que as pessoas entendem. Porque esse modelo de igreja hoje que as pessoas entendem, eles aprenderam com Constantino no ano 325. Porque o modelo da Bíblia, quando a Bíblia ensina sobre igreja, não é esse modelo que nós hoje tomamos como tradição. Não, irmão. Não. Quando nós vemos o que é que a Bíblia fala de igreja, não tem nada a ver com esse modelo que nós carregamos já faz quase 2000 anos, porque esse modelo que nós carregamos como igreja, nós aprendemos com Constantino no ano 325. Porque antes disso, o povo tinha uma ideia totalmente diferente de igreja. Olha o que é que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Olha o que é que a Bíblia diz. Depois, e o próprio Jesus também ensinou isso. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo aqui. Versículo 18. Mateus 16, 18, isso é Jesus falando aqui em Mateus. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha igreja. Mateus 16, 18. Agora, que igreja? Essa palavra igreja, irmão, no original quer dizer ecrege. Ecrege é uma palavra grega composta que significa o chamado a sair para fora. Não tem nada a ver com essa igreja que as pessoas têm ideia, essa igreja material, essa igreja de edifício feito de pedra, de tijolo. Não. Essa igreja aí, essa ideia que as pessoas têm de igreja hoje, isso aprenderam com Constantino no ano 325. Aí as pessoas têm uma ideia totalmente errada de congregar. Acha que só está congregando se estiver dentro de uma igreja. Mas a igreja que a Bíblia ensina não tem nada a ver essa igreja à parede. Esse edifício onde nós entramos para cultuar Deus. Aí Jesus diz, tá vendo? Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui em Apocalipse 18, versículo 4, ouviu outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Ecrege. O chamado a sair. Sai dela. Ecrege. A palavra grega que está aqui na escritura, no original. Ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Essa é a ideia da igreja da Bíblia, irmão. Mas essa ideia que as pessoas têm de igreja está totalmente errada, totalmente equivocado. Então muitas pessoas sabem que o que eu estou falando é verdade, que eu estou pregando é verdade, mas elas dizem, irmão Jair, mas aonde eu vou congregar? Eu disse, irmão, o lugar de nós congregarmos é em Cristo. Ele é o lugar de congregar. Esse era o lugar que os irmãos, no tempo
das eras, da primeira era, do tempo do primeiro século, do tempo apostólico, onde eles congregavam. Era em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas como as pessoas têm uma ideia errada de congregar, acha que só está congregando que estiver dentro de uma igreja, irmão, isso é uma tradição que foi criada pelo homem, não pela palavra de Deus, não por Deus. Então muitos irmãos têm ligado para mim, têm falado, não, irmão, o senhor está certo, o senhor está pregando certo, mas para onde eu vou congregar? Aonde eu vou congregar? E a única palavra que eu dou para eles é essa, irmão, o lugar certo de congregar é em Cristo. Mas eles sabem que o sistema está aí, está errado. A maioria desses pastores da mensagem, eles passaram não sei quantos anos criticando outros pastores da Assembleia, o pastor da Batista, e hoje eles estão mais pior do que esses homens que ele criticava no passado. Aquilo que para eles era pecado há uns 20 anos, 40 anos atrás, hoje eles estão fazendo isso, enchendo a cara de botox e isso e aquilo, vaidade. Eu estou falando dos pastores da mensagem, irmão. Eu estou falando de pastores da mensagem que criticavam o assembleano, que falavam contra os batistas. Hoje eles estão piores. Tem pastores da mensagem que estão piores do que esses pastores lá fora. Porque os pastores lá fora, eles não têm o que nós temos. Eles têm Bíblia, teologia e história. Nós temos Bíblia, teologia, história e a revelação profética. Mas muitos pastores, esses dinossauros da mensagem, eles ignoram isso. E se tornaram piores. E o profeta diz que quando eles rejeitam isso, uma praga cai sobre eles. Meu Deus. Aí está, irmão. O fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu. Vamos adiante. 1 Coríntios. Capítulo 5. De 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Versos 9 ao 11. Capítulo 5, versículo 9 ao 11 de 1 Coríntios. Olha aqui Paulo. O primeiro mensageiro. Veja o que é que ele está dizendo. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Verso 10. Isso não quer dizer que absolutamente com os devassos desse mundo. Mundo, irmão, toda vez que você for ler mundo na Bíblia, bota na cabeça, não está falando da terra, mas sim do sistema. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idolatras. Por quê? Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com aqueles que dizendo irmão e for devasso, ou avarento, ou idolatra, ou maldizendo, ou beberrão, ou roubador, o tal nem ainda comas. Meu irmão, todos esses adjetivos, essas mal qualidades que Paulo falou aqui, tem pastores dessa mensagem que carrega isso e ainda muito pior. Eu estava fazendo parte de um grupo aí, de pastores, que no começo tudo tranquilo, sabe? Tudo bem, né? Mas depois eles começaram a colocar regra. E qual era a regra? Ó, o pastor fulano de tal é o apóstolo do Brasil. Tem de aceitar isso. Aí esse pastor, que é considerado como o apóstolo, vem e diz, não, agora o nosso país tem um anjo. O anjo é fulano de tal. E também nós temos um profeta, é fulano de tal. Tem de aceitar, que não aceitar, fora. Ainda fala de companheirismo. Que tipo de companheirismo é isso, irmão? Isso mostra a condição que eles estão, a condição espiritual. Aí quando você não aceita essas coisas, eles chamam você de tanta coisa. Aí você diz assim, me prove.
Aonde foi que o profeta falou que cada país tem um anjo? Ele não tem prova. Aí ele, não, é por revelação, mas que revelação é essa? O profeta disse que José Smith, o fundador dos Mormons, teve uma revelação, mas a revelação dele foi errada, porque não combinou com as escrituras. Então que revelação é essa? Uma revelação que não está dentro da mensagem, não está dentro da Bíblia, é uma revelação errada, equivocada. Isso é uma ilusão de Satanás, como o profeta explicou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O diabo, Satanás, tem trazido uma ilusão para muitos pastores dessa mensagem. Aí eles falam em comperismo, tudo isso passa de idolatria, irmão. E Paulo manda sair fazer o quê? Olha o que Paulo diz. E com os tais nem ainda comás. Paulo manda se afastar desse povo. Manda se separar desse tipo de gente. Não do mundo lá fora, mas desse mundo religioso aqui dentro. Meu Deus. Irmão, que nós fosse seguir o pé das escrituras como a Bíblia manda, como o primeiro mensageiro manda, como o sétimo mensageiro manda fazer. Irmão, a gente não ia conversar com muita gente da mensagem não, porque a maioria desses pastores, especialmente esses pastores antigos, a maioria deles estão desviados, estão apostatados. Eles recebem, estão com a marca da besta, irmão. Porque o profeta disse que muitos louvam a Deus pelo que ele fez. O que é que Deus fez? Ele mandou Cristo para morrer na cruz por nós. E muitos louvam a Deus porque ele vai fazer, mas o que ele está fazendo eles ignoram. E o que ele está fazendo não é no nosso tempo não, foi no tempo do sétimo anjo. O que ele fez através desse homem, do seu ministério. Porque a Bíblia diz que no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá. O quê? O mistério de Deus, irmão. Passou o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo, o quinto, o sexto, mas no sétimo se cumpriu. Se cumpriu o mistério de Deus, irmão. E a maioria desses pastores velhos da mensagem não consegue ver o cumprimento no ministério do sétimo anjo. Aí, por não ver isso, o diabo traz uma ilusão. E eles ficam nessa onda aí de comperismo. Não vamos ter comperismo, mas o comperismo verdadeiro é na palavra do dia. O comperismo fora disso é falso. É na palavra de Deus, na palavra do dia, que devemos ter comperismo. Vamos adiante. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 14. Olha o que aqui Paulo diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, quer dizer, o sistema, está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí? Você está crucificado para o sistema? O sistema está crucificado para você? A gente tem visto aí, irmão, uma pena muito grande. Eu falo isso, sabe, com um sentimento de tristeza. Eu vejo que muita gente da mensagem está iludido com esse mundo, com esse sistema corrupto que já caiu, que já acabou. E por estar iludido com esse sistema, com esse mundo que já foi, que já aconteceu o seu fim, eles não conseguem ver a revelação. Eles não conseguem, sabe, ver a revelação da hora. Eles não conseguem ver o que Deus fez no nosso tempo. E quando eu digo o que Deus fez no nosso tempo, não é agora, 2025, não. Foi no tempo do sétimo anjo. Hoje, nós estamos sendo beneficiados por aquilo que Deus fez através do ministério do sétimo anjo. E eu vejo muitos irmãos bons, irmãos gente boa, mas perdido no mundo, nesse sistema corrupto. Meu Deus. Meu Deus. Agora deixa eu ler aqui mais uma escritura de Mateus capítulo 24, para nós
continuar com o nosso assunto. O fim do mundo já aconteceu. Mateus capítulo 24, versos 14. O próprio Jesus dá essa declaração. Mateus 24, verso 14. Aí Jesus diz: esse evangelho do reino, o evangelho do reino, será pregado em testemunho de todo o sistema, de todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Irmão, Deus enviou, durante 2000 anos, Deus enviou 7 testemunhas. 7. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marlon Branham. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O último testemunho, a última testemunha de Deus, quando ele enviou, o mundo acabou. Por quê? Porque essa última testemunha, esse último mensageiro profeta, deu uma data específica para o fim do mundo. Para o fim do mundo. Eu queria ler aqui um parágrafo, irmão, que isso aqui é muito profundo. Está na página 411 do livro dos selos. Parágrafo 400, página 411, parágrafo 226 ao 228 do livro dos selos. Olha o que é que o profeta diz, falando da escritura que nós lemos de Mateus 24, versos 3, ele diz assim, ó: observe a próxima coisa que ele disse, aprendais, pois essa parábola. Aprendeis, pois essa parábola. Está vendo? Então ele começou com uma parábola e disse: estas coisas serão. Parágrafo 227. Ele está respondendo 3 perguntas. Quais serão estes sinais? Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o fim do mundo? Aí o profeta diz aqui, ó, no 428. E no 6º ali foi o fim do mundo. Que 6º? 6º selo. Muita gente, irmão, da mensagem, tá esperando ainda o 6º selo ser aberto. Irmão, o 6º selo, ó, já foi produzido. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, sabe, é o cumprimento do 6º, da abertura do 6º selo. Não vai ter 6º selo para frente. Ele já foi aberto lá atrás, ele já foi produzido lá atrás. Então tudo isso que está acontecendo no mundo hoje foi produzido na abertura do 6º selo. E no 6º selo ali foi o fim do mundo. Então o fim do mundo, irmão, tá para trás, não para frente. Aí ele diz aqui, ó: e o toque do 7º anjo, ergueu as mãos e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haverá mais demora. A terra está dando a luz a uma nova terra. Está terminado. Isso aqui é o 7º anjo que está dizendo, irmão. No parágrafo 428 do livro dos selos, página 411. Ele diz que está terminado. Chegou ao fim. A terra está dando luz a uma nova terra. E essa nova terra começa conosco. E aí? É por isso que Paulo disse em capítulo 5, verso 17, 2 Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Primeiro é em você. E agora? E o toque do 7º anjo ergueu as mãos e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haverá mais demora. A terra está dando à luz uma nova terra. Está terminado. E aí, meus irmãos? E agora? O fim do mundo já chegou. O fim do mundo já aconteceu. O sistema que nós temos aí já está ruído, já está destruído. Por quê? Porque é no 6º selo que foi produzido isso. Meu Deus.
Meu Deus, isso é coisa tremenda, hein? Agora, o profeta, irmão, o sétimo anjo, ele dá uma data profética. E essa data, ela se cumpre dentro de duas esferas. Ela se cumpre numa esfera espiritual e se cumpre numa esfera natural. Vamos tomar a mensagem aqui. O ensinamento sobre Moisés, pregado no dia 13 de maio de 1956. Um ensinamento sobre Moisés, parágrafo 20. Tradução, os crentes da Bíblia. Parágrafo 20. Olha o que aqui o profeta diz aqui. Parágrafo 20. Ensinamento sobre Moisés. Ele diz assim. Parágrafo 20. Lembre-se, eu predigo. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Olha o que o profeta diz isso. Ele não diz isso só numa mensagem, não. Tem várias mensagens que ele fala essa data. Agora, os pastores da mensagem, a maioria, isso aqui é uma dinamite para eles. Isso aqui é uma criptonita. Eles não conseguem explicar isso. Mas essa data, ela se cumpre dentro de duas esferas. Numa esfera espiritual e numa esfera literalmente. Lembre-se, eu predigo que antes da grande aniquilação total, na qual não digo que foi o Senhor que me disse isto. Tá vendo? Ele está dizendo assim, ó. Não digo que foi o Senhor que me disse isso, mas acredito que algo vai acontecer entre agora ou aquele tempo de 1977. Pode acontecer nesta hora, mas entre agora e 77. Por que essa data? 1977. E eu disse que ela se cumpre em duas esferas. Ela se cumpre numa esfera espiritual e numa esfera literal. Numa esfera natural. Mas entre agora e 77 eu predigo que ou uma grande destruição, uma total aniquilação de toda a terra. Entre agora 77. Eu predisse isso em 1933. Porque em 1933, irmão, o profeta teve 7 visões. E essas visões que ele teve de 33 vai até o ano de 1977. Por que, irmão, o ano de 1977? O que aconteceu em 1977? A maioria dos pastores dessa mensagem não entende isso, irmão. Ele não sabe. E quando eles chegam nessa data, eles não sabem explicar para o seu povo. Mas vamos lá. Livro das Eras. Livro da Exposição das 7 Eras. Página 290. Página 290 do livro Uma Exposição das 7 Eras. Vamos ler aqui algo que o profeta diz. 290. Olha o que ele diz aqui, ó. Isso é o profeta, o sétimo anjo. Baseado nessas 7 visões que ele teve. Em 1933 ele teve 7 visões. E essas visões levou até essa data, 1977. E como eu disse no começo, que essa data, ela se cumpre numa esfera espiritual e que se cumpre numa esfera literal, natural. Baseado nessas 7 visões, juntamente com as rápidas mudanças que tem se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo. Quer dizer, isso não é uma profecia. Ele só predigou, ele só falou. Eu predigo, eu não profetizo, que todas essas visões terão acontecido até 1977. Por quê? Por que ele taxa essa data, irmão? Qual a importância dessa data, desse ano, 1977? E ele continua. Embora muitos possam achar que é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia e nem a hora,
eu ainda mantenho esta predição. Após 30 anos que Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Irmão, que a sua vinda se completaria. Por que o profeta usou essa expressão, que a sua vinda se completaria? Ele podia dizer que a sua vinda aconteceria, mas ele se completaria. Irmão, eu vou fazer uma declaração aqui que muitos vão achar absurdo. Muita gente na mensagem estão esperando vinda para acontecer. Mas as vindas não vai mais acontecer. O que vai acontecer são coisas que foram produzidas pela vinda, porque as vindas que a Bíblia prometeu vir já se completaram. Jesus disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda ou sua parousia se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que em 1967 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Meu Deus. Por que 1977, irmão? Irmão, que você for fazer uma pequena pesquisa, aí no Google mesmo, coloque lá, qual foi o último Papa coroado na Igreja Católica? Porque quando a Igreja Católica começou, existia uma hierarquia dentro da Igreja Católica que todos os padres eram coroados. Mas houve um tempo que o último foi coroado e depois dele, nenhum mais foi coroado. Nenhum. Então qual foi o último Papa que foi coroado? E o profeta ensina no livro da exposição das 7 eras, na mensagem de Shalom, na mensagem da festa de trombeta, que quando um Papa visitou Jerusalém pela primeira vez, houve um eclipse lunar total. E quem foi esse Papa que entrou em Jerusalém? Que houve esse eclipse total lunar? Que agora está prometido para esse ano, no mês de março, outro eclipse lunar. No dia 28 de fevereiro desse ano, de 2025, vai ter um alinhamento de 7 planetas. Agora, no mês de março, vai ter um eclipse lunar. É o que é falado na internet direto sobre isso aí. Agora, qual foi o Papa que entrou em Jerusalém pela primeira vez que um Papa entra? Houve um eclipse lunar. Esse Papa era João VI. E João VI foi o último Papa a ser coroado como rei na igreja. Depois dele, nenhum mais Papa foi coroado, ele foi o último. E sabe qual foi o ano que ele morreu? Em 1978. É só você fazer pesquisa, irmão, e você vai encontrar isso. Então o profeta dá essa data. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Oh, glória! Aí está, irmão. O fim do mundo já aconteceu. E aconteceu em 1977. Os sistemas mundiais terminaram. É por isso que as coisas estão aí de pior a pior, irmão. Não vai melhorar, porque o fim do mundo já aconteceu. O fim desse sistema corrupto, tanto político como religioso e como natural. Já foi destruído, já foi acabado. Já chegou o seu fim. E o profeta disse que o milênio foi introduzido. Aí você diz, peraí, irmão Jesus, o senhor não crê que vai ter um milênio para frente, não? Mas eu não estou preocupado com o que vai acontecer para frente. A minha preocupação é o que está acontecendo.
que esse milênio já foi introduzido. A esposa de Cristo, ela já está vivendo o seu milênio. Eu não estou nem ligando quem disse que eu tô ficando maluco, doido. Eu creio no que o profeta falou. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, está vivendo já o milênio. Agora. E esse agora não é nem agora no nosso tempo, foi no tempo do sétimo anjo. Nós estamos sendo beneficiados com isso. Meu Deus. Ei, eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a mensagem profética do sétimo anjo. Quer discutir? Discuta com ele. Discuta com a palavra. Olha aqui, ó, Romanos capítulo 5, verso 17. Veja o que é que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. Romanos 5, 17. Olha o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinará em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! A noiva de Cristo, a esposa de Cristo está vivendo agora o seu milênio. Parágrafo 102 da mensagem O Éden de Satanás, tradução dos crentes da Bíblia. 102. Na tradução de Goiânia é o 124. Olha o que o profeta diz sobre o milênio. Olha o que ele diz sobre o milênio. Vocês o amam? Falando de Jesus. Vocês o amam? Crê nele? Veja, duas perguntas o profeta faz. Que vocês o amam e que vocês crê nele. Então, estão cansados e fardo do reino de Satanás? Outra pergunta. Crê que está chegando o milênio? O seu milênio? O seu Éden? Crê que está sendo formado hoje? Oh, glória a Deus! E esse hoje não é hoje, 2025, não. Esse hoje é 1965, no dia 29 de agosto. Estava sendo formado o quê? O milênio, irmão. Então a esposa de Cristo está vivendo o milênio já. Meu Deus. Porque ele já foi introduzido na abertura do sétimo selo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Livro dos selos. Vamos lá aqui. Vamos voltar para o livro dos selos. Isso aqui é tremendo demais. Livro dos selos. Página 511. Do livro dos selos. 511. Página 511. Do livro dos selos. Eu sei que muitos vão me chamar de milenista, vão me chamar de... eu não quero, vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Mas eu estou citando a profecia. Eu estou citando o espírito de profecia. A revelação do dia. A revelação profética. Página 511 do livro dos selos. Parágrafo 232 a 236. Eu vou dizer até 232 até o 233. Mas leia até 237. Veja o que é que o profeta diz. Veja o que é que a revelação da profecia diz. A revelação profética do dia diz. O tempo acaba. A Bíblia diz que sim. Apocalipse capítulo 10. Versículo 1 ao 7. O tempo acaba. O tempo acaba onde? Em Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a chave do cumprimento de toda a profecia. Apocalipse 10 é a chave do cumprimento de toda a profecia, meu querido. O tempo acaba. A Bíblia diz que sim. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7, o tempo acabou. O anjo disse, o tempo não será mais. Quando isso nos dias desta grande coisa acontecer. Tudo acaba nesse tempo. No fim desse sétimo selo, note, é o fim da era da igreja. O fim do sétimo selo é o fim das trombetas. É o quê? É o fim da era da igreja, é o fim
do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças. Ei, e tem muitos irmãos que ainda estão esperando as 7 taças para ser derramada. E o profeta diz, é o fim das taças. Até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no sétimo selo. Pronto, irmão. O sétimo selo é a conclusão de tudo. O sétimo selo é o fim de tudo. Que você crê que o sétimo selo já foi aberto, então terminou tudo. Eu sei que muitos pastores que vão me ouvir, muitos irmãos da mensagem, vão me taxar de herege, de tanta coisa, mas eu estou citando a profecia. Eu estou citando a revelação do tempo do fim. Vamos adiante. Vamos adiante. Irmão, estamos quase perto de terminar. Eu quero ler só isso aqui para nós terminar, irmão, porque o fim do mundo já aconteceu. Eu quero ler aqui a mensagem, o mundo caindo outra vez em pedaços. O mundo caindo outra vez em pedaços. Essa é a mensagem, o profeta pregou no dia 16 do 12. No dia 27 de novembro de 1963. O mundo caindo outra vez aos pedaços. Eu quero ler apenas 2 parágrafos para nós terminar a nossa palestra. Eu quero só ler 3. Parágrafo 76, certo? Depois a gente vai ler o parágrafo 119 ou 121. Primeiro 76. Aqui da mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços. Primeiro 76. Ele diz assim. Olha o que ele diz aqui, o 76. Nosso sistema mundial, olha, nosso sistema de igreja e nosso sistema denominacional, todos os nossos sistemas, em outras palavras, todos os mundos, tanto o mundial, como de igreja e como o mundo denominacional, todos os nossos sistemas estão poluídos, estão corrompidos. O que falta hoje é o que eles tinham ontem. Isso é certo. Parece haver uma seca nas igrejas. Dificilmente pode ser encontrada uma igreja que esteja viva com a palavra e com o Espírito de Deus. E grandes coisas acontecendo como foi há não muito tempo atrás. Olha, o profeta disse isso no século XX. Ele diz aqui, olha o que ele diz. Dificilmente se pode encontrar uma igreja que esteja viva com a palavra. Olha, que naquele tempo, no século XX, no ano de 1963, dificilmente podia se encontrar uma igreja ali com a palavra viva. E hoje, irmão, estamos no século XXI, no ano 2025, irmão. Meu Deus. Que naquele tempo era difícil encontrar uma igreja viva com a palavra de Deus. E hoje, irmão, veja como é que está o mundo religioso. Está acabado. Veja como é que está o mundo político. Está uma desgraça, está acabado. Veja como é que está o mundo material aí. Tudo já chegou o fim, irmão. Agora, deixa eu ler o 119 e o 121 para nós encerrarmos a nossa palestra de hoje. O fim do mundo já aconteceu. 119. Até o 121. Olha o que é que o profeta diz. Agora, esse sistema não traz a paz ao mundo. Se isso trouxer paz ao mundo, o que aconteceu ao príncipe da paz, que era a palavra? Isso é anticristo em seu ensinamento. Isso é exatamente contrário ao que Deus estabeleceu e ao que ele nos disse. Esses sinais seguirão os que crê. E eles creram isso? É tolice. Atos 2:38. E outra coisa, para eles, de que eles não sabem coisas alguma, toda a palavra, e assim por diante, eles não sabem nada acerca dela, e as nega. Cumpre exatamente o que o profeta disse em 2 Timóteo capítulo 3. Eles serão obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade e negando a eficácia do poder nos últimos dias. Parágrafo 120.
Esse sistema denominacional é a marca da besta. Olha, esse mundo denominacional é a marca da besta. E essa marca da besta, irmão, está dentro da mensagem agora. Quando eu digo dentro da mensagem, não é dentro da mensagem profética, não. Eu estou falando dentro dos pastores que dizem, entre aspas, que crê no profeta. Eles estão tudo marcado com a marca da besta. Esse sistema denominacional é a marca da besta. Vocês sabem? Se você nunca me ouviu dizer isso antes, essa é a razão pela qual eu tenho batido nisso com toda a força. Porque agora eu penso que o tempo está quase ao fim. Então devo também expor isso e falar a verdade sobre isso. Aí está ela. Esta é a marca da besta, exatamente. Roma era a besta e ela era a denominação, a primeira organização. Parágrafo 121 para nós terminarmos. E saímos dela nós, povo pentecostal, para dela não sermos participante e voltarmos atrás. Hoje, irmão, muitos pastores da mensagem, que você pegar a pregação deles em 2016, 2017, 2015, 2014, eles diziam, sabe o que eles diziam? Que a vinda tinha acontecido. Mas hoje eles voltaram atrás, eles estão dizendo, não, a vinda ainda vai acontecer, sabe? O que aconteceu foi uma aparição, mas agora a vinda tem de acontecer, irmão. Se tornou uma denominação. Esse negócio de abertura da palavra, isso é mais um sistema denominacional, irmão. E isso está marcando o povo com a marca da besta. Tanto o pastor como os irmãos. Que a abertura da palavra que nada. Isso é mais um sistema denominacional dentro do povo da mensagem. Saímos dela, nós, povo pentecostal, para dela não sermos participantes. Voltarmos atrás, como um cão ao seu vômito e um porco ao seu lamaçal. De volta para isso. Não é de se admirar que o nosso sistema pentecostal está arruinado. E assim como os metodistas, os batistas, o Concílio Mundial da Igreja e tudo. Irmão, o último rei coroado da Igreja Católica estava na terra, o Papa João VI. O profeta da besta estava na terra. E o último profeta que Deus enviou estava na terra, o sétimo anjo. Irmão, o profeta falou algo, e depois eu vou trazer essa pregação, eu vou gravar esse vídeo. O profeta disse, quando a igreja subisse no rapto, o diabo desceria e se encarnaria na besta. E isso, irmão, não vai acontecer. Isso já aconteceu lá atrás. Por quê? Porque o rapto já foi produzido. O rapto já foi produzido, irmão. E quando o rapto foi produzido, o falso profeta e o verdadeiro profeta estavam na terra, os dois. O Papa João VI estava na terra, o último Papa coroado. O falso profeta do diabo. E o último profeta verdadeiro, o sétimo anjo, estava na terra. E isso produziu o rapto, irmão. Muitos pastores da mensagem falam do arrebatamento como algo futuro, mas o rapto, ele já foi produzido, porque o rapto está em 3 etapas. E quando isso foi produzido, o rapto foi produzido, o diabo se encarnou no seu falso profeta e Cristo se encarnou no verdadeiro profeta. Meu Deus. E o Concílio Mundial da Igreja já estava funcionando, irmão. O Concílio Mundial não é algo que vai acontecer, não. É algo que já aconteceu lá atrás. Meu Deus. E ele está sendo engolido pelo concílio. Olha. Eles estão sendo engolidos pelo concílio, irmão. O concílio já está aí. A questão agora é piorar mais. Mas já está aí, irmão. Não é algo que vai acontecer, é algo que já vem acontecendo. Eles têm sido engolidos pelo concílio de igreja.
fazendo uma marca ou uma imagem à besta para dar a ela seu poder. Ela tinha uma cabeça ferida de morte e viveu. De Roma pagã a Roma papal. Oh, que coisa! Qual cego tem sido os protestantes? Qual cego tem sido esses pastores da abertura da palavra? Aí está agora mesmo assentados bem no meio disto. Irmão, as coisas estão se acontecendo no tempo do profeta. E hoje, ou você pode receber as bênçãos da mensagem do dia, ou você pode receber as maldições dos acontecimentos que se cumpriu no tempo do sétimo anjo. Isso é com você. Oh, que coisa! Qual cego tem sido os protestantes? Hoje eu digo qual cego tem sido esses pastores da mensagem. Aí está agora mesmo assentada bem no meio disso. Não há nada que você possa fazer agora. O sistema já está formado. Eles entrarão nisso e não saberão que entrarão. Eles simplesmente estão ali. Isso é tudo. Eles não conseguirão sair disso. Já está feito. Irmão, que Deus nos ajude. O meu propósito aqui não é criticar ninguém. O meu propósito aqui é te ajudar, a abrir teus olhos. Porque as coisas que você acha que vai acontecer, as coisas vêm se cumprindo e vêm se acontecendo. A questão agora é ficar mais pior. Porque o fim do mundo já aconteceu. O fim do mundo já aconteceu. Tá bom, meu irmão? Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É isso que eu peço, certo? Eu peço que você ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, que o meu propósito aqui é te ajudar, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva para nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se Deus permitir, nós estamos de volta aqui domingo no canal Jailson HMTV. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.